Olá, pessoal. Então, a nossa aula de hoje, ela trata do folclore brasileiro, tá ok? Então, nós estamos dando abertura a um novo tema hoje, que são as lendas como elemento da narrativa, e isso baseada no nosso folclore, tá bom? Então, dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. E na nossa aula de hoje, nós vamos tratar um pouco do conceito de folclore. Nas próximas aulas, a gente vai se ater ao gênero textual lenda e aos tipos de discurso, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós vamos ficar aí dentro dos elementos da narrativa e dentro do gênero, da temática folclore, tá bom? Então, o que é o folclore? A palavra folclore tem origem na língua inglesa. Então, é a mistura de duas palavras da língua inglesa que veio a dar a palavra folclore. Então, a palavra folk, que significa povo, e a palavra lore significa conhecimento. Então, juntou folklore, folclore, tá certo? Que é o conjunto de conhecimentos de um povo. Então, quando se pensa em folclore, o que é o folclore? É a manifestação cultural de uma determinada região, de um determinado povo, tá bom? Dentro dessas manifestações culturais estão textos escritos hoje, mas que originalmente eram passados oralmente pelas pessoas mais velhas. Entram também as músicas, as danças, brincadeiras, e uma série de outras coisas, festas populares, artesanato, que caracterizam as pessoas daquele local. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando você vê aquele livrinho, que geralmente é chamado de folheto, você se lembra logo de quem? Se lembra logo do povo nordestino, porque o folheto, ele tem muito a ver com a literatura de cordel, que é muito forte na região nordeste do Brasil, certo? Dependendo das pinturas que você vê, você já deduz que aquela pintura é de uma determinada região, de um determinado local. Por isso, eles são considerados tudo parte do que nós chamamos de folclore, tá bom? Então, no site Brasil Escola, ele coloca dessa maneira: por folclore, entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. Então, por exemplo, na dança, quando se ouve falar em frevo, pensa-se logo no estado de Pernambuco, por exemplo. Então, o frevo é uma manifestação de dança brasileira, tá certo? Quando se pensa no boi-bumbá, lembra-se de quem? Do que? Do povo brasileiro. Então, essas manifestações caracterizam um povo, tá certo? É possível identificar um povo através delas. Então, o folclore, ele faz parte do patrimônio cultural imaterial da Unesco, tá certo? Por que imaterial? Porque, primeiro, que você não tem como juntar e limitar toda a criação folclórica de um povo, tá certo? E ele também não precisa ser tombado, por exemplo, como uma casa, uma construção, um prédio, tá? Então, ele é passado de uma geração para outra. Hoje em dia, muita coisa é registrada de forma escrita, mas originalmente estas coisas eram passadas de forma oral. Ou seja, uma pessoa se sentava, outras se sentavam em volta dela e ela contava. As lendas, os mitos, eram repassados, por exemplo, no Brasil, através dos caciques, para as crianças da sua tribo. Não eram registrados de maneira escrita, mas as pessoas se sentavam para ouvir e às vezes ouviam muitas vezes, memorizavam e repassavam. Daí a razão porque muitas histórias, como lendas, contos de fadas, por exemplo, que fazem parte do folclore europeu, são repassadas com versões diferentes. As fábulas que vêm lá dos gregos, elas têm pontos diferentes aí na história, por quê? Porque elas eram repassadas através da fala, tá certo?
E aí quem ouvia contava do jeito que lembrava ou do jeito que interpretava, tá? Então, por isso, o folclore ele tem essa característica, né, de não ser engessado. Ele vai sendo repassado e dessa maneira ele acaba sendo eternizado de maneiras diferentes em épocas diferentes, tá bom? Então, o folclore, né, se tornou uma área de estudo a partir do século XVIII, principalmente na Europa, com os estudiosos do folclore europeu, né, os irmãos Grimm. Então, vocês provavelmente já ouviram falar deles, e eles faziam o quê? Na verdade, as histórias, por exemplo, como o Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, deixa eu lembrar mais uma aqui agora para dar o exemplo, o Ganso de Ouro, são histórias que elas têm lá como autores, né, irmãos Grimm. Mas os irmãos Grimm não eram autores dessas histórias. O que eles fizeram? Eles saíram viajando pelos povoados e escutavam as histórias que as pessoas contavam. E aí, a partir dessas... E eles faziam o quê? O registro dessas contações. Então, eles tornaram oficiais, eles registraram as histórias que já existiam, tá certo? Então, as histórias, repetindo, elas eram contadas. E então, os irmãos Grimm começam a recolher isto e juntar. E aí, acaba se tornando livro, né? Porque é o que nós temos hoje, os livros de contos de fadas, dos irmãos Grimm. À medida, então, que eles conseguiram popularizar essas histórias e disseminar isto, lembrando que a gente está falando ainda do século XVIII, então começaram a dividir as histórias folclóricas em narrativas tradicionais. Essas são aquelas que falam de contos, mitos e lendas populares, certo? Nós ainda não chegamos no Brasil, tá? A gente ainda está falando ali da origem dessa sistematização na Europa. Depois, os costumes tradicionais, como festas populares e coisas assim. Crenças e superstições, essas aí já estão mais associadas à maneira como as pessoas acreditam de forma sobrenatural, entre a questão da bruxaria, feitiçaria, essas coisas assim, a magia. E também é utilizado no texto folclórico a linguagem popular. Então, é representada a forma como as pessoas falam, marcas de força de expressão, por exemplo, gírias, jargões, coisas do tipo, tá bom? Então, por meio disso, o folclore foi se espalhando. No Brasil, o folclore passou a ser mais valorizado a partir do século XIX, mas ele tornou-se realmente importante em 1951, quando foi realizado o primeiro congresso no Brasil sobre esse assunto. Então, alguns nomes como Luiz Câmara Cascudo, Mário de Andrade e Florestan Fernandes se destacam nessa trajetória do folclore brasileiro, tá certo? Mas ainda assim o folclore é alvo de muita discussão, tá? Então, dentro das características do que nós consideramos folclórico, algumas delas são a origem anônima. Então, muitas coisas que surgem dentro do que nós chamamos de folclore surgiram sem que a gente saiba quem criou. Então, a gente não sabe, por exemplo, necessariamente, especificamente, quem criou as lendas, certo? Qual é a origem do maracatu, por exemplo? Quem foi que inventou o boi-bumbá? Por que será que apareceu o boitatá na nossa história? Então, as origens são anônimas, certo? Não tem, assim, um registro de quem especificamente criou. A outra coisa, como eu já disse, não vou explicar novamente, é a transmissão oral, né? A popularização coletiva, ou seja, tem que ser algo que faz parte mesmo de todo um povo, do conhecimento de um povo. Se nós pensarmos nas lendas, por exemplo,
em qualquer lugar do Brasil que você mencione Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Curupira, Caipora, as pessoas vão associar esses personagens ao folclore brasileiro, certo? Ao folclore. Por quê? Porque ele é popular, ele faz parte de todos, todo mundo tem acesso a isso. A literatura de cordel. Às vezes as pessoas não conhecem com esse nome, mas elas conhecem com o nome de folheto. Ou às vezes elas não sabem o nome, mas quando alguém começa a recitar ou menciona, ela associa ao seu local de origem, tá certo? E elas surgem de forma espontânea. Então, não existe uma sistematização disso, né? Por exemplo, não dá para se dizer que alguém um dia parou e disse assim: vou inventar uma história para explicar tal coisa. Então, aí tá a espontaneidade das criações folclóricas, tá bom? Então, no Brasil, no folclore brasileiro, nós temos a influência europeia, principalmente vinda dos portugueses, a influência africana e a indígena. Por exemplo, na lenda do Negrinho do Pastoreio, nós temos lá a história de um menininho negro que era escravo, que foi espancado pelo seu senhor e esse menininho morre de tanto ser espancado. E aí, dentro dessa história, aparece a figura de Nossa Senhora. Então, isso mostra o quê? A mistura da cultura negra, que na lenda ainda é escravizada, entre a questão cultural, né, do branco que escraviza o negro, que é dono, né, do menino, e entre a questão religiosa também vinda dos portugueses, que era a religião católica, tá certo? Então aí a gente tem uma mistura de culturas. A gente tem um arsenal de lendas que vem dos indígenas, então são os cenários delas geralmente são as matas, principalmente a floresta amazônica, e a gente tem ali então a demonstração de como é esse local. Então a gente tem o cenário, a descrição da mata, por exemplo. Na lenda da Vitória Régia, então nós temos a explicação do surgimento de uma planta tão própria da Amazônia, que é a Vitória Régia. E essa lenda então explica como a Vitória Régia surgiu. Existe uma outra lenda também, que é a lenda do Guaraná, a outra lenda que é a lenda da mandioca, em que os índios explicam o surgimento desses vegetais que são tão próprios da cultura indígena e da região amazônica, tá certo? Então, a gente tem aí na nossa cultura, né, no nosso folclore, a junção dessas três culturas, tá certo? Então, isso para nós não é um prejuízo, muito pelo contrário, acaba enriquecendo muito mais as nossas possibilidades, tá? Então, em linhas gerais, só para a gente retomar, folclore é o conjunto de todas as coisas que fazem parte da cultura de um povo e dessas manifestações. Por exemplo, a piada é uma forma de manifestação folclórica. O trava-línguas, que nós já trabalhamos na aula anterior, as adivinhas, as parlendas, as próprias lendas, como foi explicado, que foi exemplificado, as brincadeiras, como por exemplo, mãe da mula, empinar pipa, pular elástico, lembram dessa brincadeira de pular elástico? Tudo isso aí faz parte do folclore brasileiro, tá certo? Então esses são exemplos. O carnaval, ele faz parte do folclore brasileiro, então ele é muito próprio, ele está muito associado, né, à cultura brasileira, assim como o samba, o futebol, tá certo? Então todas as coisas que representam as manifestações artísticas de um povo são consideradas folclore, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E aproveitem aí o restante da aula.
Até a próxima!